Boa noite a todos. Em nome de Deus, está aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Bariri, qual agradeço a presença de todos aqui presentes, da imprensa escrita e falada, do nosso site e de todos os vereadores. Uma vez que todos os vereadores possuem a sessão da cópia da ata da sessão anterior, eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Objeto de deliberação. Mensagem 59/2014. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na Câmara Municipal de Bariri. Excelentíssimo Senhor, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 59/2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. A arborização urbana exerce função ecológica melhorando o meio ambiente urbano, inclusive esteticamente, uma vez em que embeleza as vias públicas e, por consequência, as cidades e o nosso Estado. Entre as contribuições significativas da melhoria da qualidade do ambiente urbano, podemos citar a purificação do ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos e pela reciclagem de gases através do mecanismo fotossintético, a melhoria microclima da cidade pela retenção de umidade do solo e do ar, pela geração da sombra, evitando que os raios solares incidam diretamente sobre as pessoas, diminuindo incidência de câncer de pele. A evapotranspiração realizada pelas plantas fará com que o ar seja umidificado, fazendo com que nos períodos de baixa umidade relativa haja uma melhoria nestas condições. As folhas das árvores podem reter até 70% de uma chuva, diminuindo a velocidade e atenuam o efeito das enxurradas e enchentes. A incidência dos raios solares diretamente sobre o asfalto faz com que a substância que une as partículas ou pedras deste asfalto se solte. Volatize o asfalto solta, vindo a chuva, a cidade fica toda esburacada pelo fato do asfalto estar solto e pela força do impacto com que os pingos de água batem no chão. Também a urbanização urbana é benéfica, pois serve de abrigo à fauna, proporcionando uma variedade maior de espécies, consequentemente influenciando positivamente para o maior equilíbrio das cadeias alimentares e diminuição de pragas e agentes vetores de doenças. Além disso, as árvores conferem uma identidade particular às ruas e residências. No entanto, muitos são os problemas causados do confronto de árvores inadequadas com equipamentos urbanos, como fiações elétricas, encanamentos, calhas, calçamentos, muros, postes de iluminação, etc. Esses problemas são muito comuns de serem visualizados e provocam, na grande maioria das vezes, o manejo inadequado e prejudicial às árvores. Por isso, esse projeto de lei trata desses pontos especificamente. Frente a esta situação, soma-se o fato de escassez de árvores nos municípios, por isso é fundamental considerarmos a necessidade de um manejo constante e adequado, voltado especificamente para a arborização de ruas. Esse manejo envolve etapas concomitantes de plantio, condução das mudas, podas e extração necessárias, implementando um sistema que dê conta de toda essa demanda de serviços. As árvores também têm importante função estética. Projetos paisagísticos planejados em harmonia com o conjunto urbanístico podem amenizar a paisagem e contribuir para a redução de estresse dos habitantes das cidades. A Constituição Federal é específica em seu artigo 182, ao afirmar que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal,
conforme diretriz geral fixadas em leis, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, preceitua que, por alcançar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a política urbana deve pautar-se por diretrizes que visem, entre outras, o controle da degradação ambiental e a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente natural e construído do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Por fim, consideramos relevante que esta política seja incluída no processo de planejamento do município de Bariri. Deve-se ressaltar que a arborização traz inúmeros benefícios para a paisagem urbana, mas também deve ser objeto de planejamento prévio, que a torne compatível com a implantação dos equipamentos e serviços urbanos. Daí decorre a necessidade da criação de um plano de arborização urbana. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. A Sua Excelência, o senhor Deolinda Marina Antunes Marino, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Este projeto será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 55/2014. Boa noite a todos. Mensagem 55 de 2014. Encaminhamos a Vossa Excelência e demais senhores vereadores o incluso projeto de lei número 55 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. O referido projeto de lei objetiva autorizar o Executivo Municipal, Poder Legislativo e Autarquia a conceder uma cesta de Natal como um benefício aos servidores municipais. Para que se conceda esse benefício, é prudente que se atenda ao princípio da legalidade, sendo então necessária a existência de determinação ou autorização do ato na lei. Além disso, é preeminente que não existam favorecimentos e atenda o princípio da razoabilidade, com a aquisição de gêneros alimentícios tradicionalmente consumidos no Natal, além de parâmetros para execução das despesas, guardando proporção adequada e aceitável. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Mensagem 56/2014. Senhor presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 56/2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional especial para apoio às creches do sistema de educação do município. Os recursos para abertura do referido crédito serão provenientes do excesso de arrecadação através de repasse do governo federal por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Apoio a Creches Brasil Carinhoso, na agência número 198, dígito 8, conta corrente, número 16.419, dígito 4, do Banco do Brasil. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal.
Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal, ao excelentíssimo senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Também será encaminhada às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Mensagem 57/2014. Senhor Presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 57 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional especial, destinado a atender às ações de serviços em vigilância em saúde do município. Os recursos para a abertura do referido crédito serão cobertos com excesso de arrecadação através do repasse do governo federal, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde. Programa Incentivos Pontuais Ações de Serviços em Vigilância em Saúde, na agência número 287, conta corrente número 85-0 da Caixa Econômica Federal. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meu protesto da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor Rubens Pereira dos Santos, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Este projeto também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Ainda do Executivo, projeto de lei 58/2014. Senhor Presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 58 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se esse for entendimento. Para minimizar o impacto ambiental negativo da disposição de lixo tecnológico no município de Bariri, pretende-se disciplinar o descarte de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos na cidade. A correta destinação desse lixo é um desafio em razão do hábito da maioria da população de misturar esses materiais com o lixo doméstico. Com isso, o destino final é o aterro sanitário, o que contribui com a contaminação do solo. Hoje, o cidadão tem em sua casa um produto tóxico, que não sabe como descartar corretamente. Houve um aquecimento da economia, aumentou o poder de consumo brasileiro. Todo mundo tem televisão, geladeira, computador em casa. Muita gente tem 2 aparelhos celulares guardados na gaveta. O diferencial da lei é atribuir responsabilidade aos comerciantes. A ideia é trazer a responsabilidade também para quem vende esses produtos. Além disso, pelo atual projeto, a Prefeitura também deve estudar uma área adequada para o armazenamento desses produtos. O município também faria a ponte para destinar esses equipamentos à reciclagem. Essa tarefa, de certa forma, a administração já realiza, mas a proposta de lei quer avançar na regulamentação. Exatamente por isso, uma das questões a serem discutidas pelo Legislativo. É importante destacar que o texto do presente projeto não interfere em atribuição do Executivo em gerar normas e obrigações para outro poder. Atualmente, as empresas que produzem, comercializam e importam os equipamentos são responsáveis pela destinação e devem manter os pontos de coletas em seus estabelecimentos. Assim, elas deverão promover ações que condicionem a troca de produtos velhos pelos novos. Ainda de acordo com a proposta, as destinações finais adequadas seriam a reutilização ou reaproveitamento dos componentes, reciclagem do equipamento ou neutralização dos componentes considerados lixos químicos.
Também é importante destacar que os equipamentos têm algumas informações destacadas em suas embalagens ou rótulos, como advertência para não ser descartado em lixo comum, orientação sobre pontos de coleta e existência de metal pesado em sua composição. A Prefeitura ficaria responsável por gerenciar o armazenamento e destinação do material coletado, o que é feito hoje pelo setor do meio ambiente, mas não em escala. A ideia é ampliar o programa. Os eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos serão doados através de um termo de cooperação entre a Prefeitura e as entidades ligadas do meio ambiente localizadas no município. Porém, finalmente, é importante destacar que essa iniciativa é positiva. No entanto, existem legislações federais e estaduais semelhantes para disciplinar o descarte correto no município. E, desta forma, o presente projeto deixa o trabalho mais fácil. Informamos também que há um projeto do governo do estado de São Paulo, Município Verde Azul, que tem por objetivo a democratização e a descentralização das questões ambientais, visando repartir com os municípios a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Esse projeto vem de encontro com nossa proposta, uma vez que há 10 diretrizes estabelecidas para se obter o referido certificado: esgoto tratado, lixo mínimo, recuperação da mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e conselho do meio ambiente. Nosso município está a caminho de novas mudanças direcionadas a questões ambientais, sendo exigida uma ação imediata, priorizando a saúde e bem-estar do ser humano. É com pequenas ações que fazemos a diferença. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência, aos nobres e ilustres vereadores, meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal, ao excelentíssimo senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Este objeto será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. O último do Executivo, mensagem 60/2014. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e demais senhores vereadores o incluso projeto de lei número 60 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. Trata-se de promover ajuda de custo para a locação de empresa em nosso município. Nesse caso, a empresa Paulicomp Eco, Comércio Recicladora Limitada, cujo objetivo é a geração de emprego e renda para o município, sendo aproximadamente 10 empregos diretos, ou seja, todos com registro em carteira, atendendo todas as normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Vale ressaltar que as empresas que estão se instalando ou ampliando suas atividades em Bariri se socorrem de imóveis particulares, visto que os próprios municipais já estão todos ocupados, contando com a ajuda da municipalidade no pagamento dos aluguéis por período pré-estabelecido. Salientamos que houve criteriosa análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento, que emitiu parecer favorável à concessão do benefício. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Este projeto também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Do Legislativo, projeto de lei 63/2014.
dispõe sobre a situação de emergência no município de Bariri em decorrência da forte estiagem que afeta o abastecimento de água da população e dá outras providências. Autor Deolindo Escandoleira Filho, vereador do PROS. Artigo 1º. Fica regulamentada por esta lei e respectivamente declarada a situação de emergência do município de Bariri com a finalidade de evitar o colapso no sistema público de abastecimento de água, bem como o uso inadequado e o desperdício de água tratada. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, levar-se em consideração a severa estiagem que assola toda a região de Jaú e Bauru, inclusive o município de Bariri, bem como a redução degradante dos volumes de água dos mananciais que abastecem nossa população, quase encontra em níveis inferiores aos limites prudenciais necessários. Artigo 2. Em decorrência do já exposto quanto à redução considerável das reservas de água que abastecem nosso município, se tornou necessária mobilização estratégica no sentido de redução na utilização da água tratada para fins não prioritários, ficando proibida a utilização de água tratada para lavagem de calçadas, quintais, ruas, guias e sarjetas, exceto segundas e sextas-feiras. Os dias semanais, segundas e sextas-feiras, autorizado pela lei, as retrospectivas mangueiras de água deverão estar adaptadas com bico econômico, evitando desperdícios de água. Artigo 3. Aos munícipes que não atenderem a esta lei, com o respectivo descumprimento ao disposto no inciso 1 e 2 do artigo 2, acarretará aos eventuais infratores multa no valor de R$ 500. Parágrafo 1º. No caso de rescindência, o infrator pagará multa em dobro. Parágrafo único. Ficam autorizados como fiscalizadores por esta lei e efetuação da multa em contas futuras o Departamento de Água e Esgoto de Bariri ou Saemba, juntamente com os órgãos da administração municipal designados para esta finalidade. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Será encaminhado também a Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Do Legislativo, Projeto de Lei 64/2014. Cria o programa Uso Racional da Água no município de Bariri e dá outras providências. Autor Deolindo Escandoleira Filho. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o programa Uso Racional da Água no município de Bariri, a ser implementado nos termos da presente lei. Artigo 2. O programa Uso Racional da Água tem por objetivo: primeiro, instituir medidas que promovam a conservação, o uso racional e a utilização de fontes alternativas para a captação de água nas edificações e na agricultura urbana. 2. Conscientizar os usuários no combate ao desperdício de água. 3. Ressaltar a importância do uso racional da água como forma preventiva de enchentes e de racionamento. 4. Incentivar o uso racional da água na agricultura urbana. Artigo 3. Para os efeitos desta lei e sua adequada aplicação, são adotadas as seguintes definições. Primeiro, conservação e uso racional da água, o conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações e na agricultura urbana. Segundo, desperdício quantitativo de água, o volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo. Terceiro, utilização de fontes alternativas de captação, o conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para a captação de água que não o sistema público de abastecimento. Quarto, águas servidas, as águas utilizadas no tanque ou máquina de lavar e no chuveiro ou banheiro.
Artigo 4º. O poder público desenvolverá projetos de construção de reservatórios de captação de água de chuva com baixo custo e de formação de agentes multiplicadores da tecnologia para garantir à população de baixa renda a instalação deste equipamento. Parágrafo único. Para fins previstos deste artigo, o Poder Executivo é autorizado a firmar convênios e parcerias com entidades privadas nacionais ou estrangeiras para o desenvolvimento dos projetos e instalação do equipamento. Artigo 5º. Os sistemas hidráulicos sanitários das novas edificações deverão atender ao conforto e segurança dos usuários, bem como à sustentabilidade dos recursos hídricos. Artigo 6º. Será incentivado através de campanhas o uso de aparelhos e dispositivos que economizem água nas construções edificadas. Artigo 7º. A utilização de fontes alternativas compreende as seguintes ações. Primeiro, captação, armazenamento e utilização de água das chuvas. Segundo, captação, armazenamento e utilização de águas servidas. Artigo 8º. Para a obtenção de licença de construção, as novas edificações deverão apresentar projeto de construção de reservatório para captação e armazenamento de água das chuvas e de águas servidas, a serem utilizadas em atividades que não requeiram uso de água tratada. Parágrafo único. O poder público observará a disposição contida deste artigo nos programas de habitação popular. Artigo 9º. A Prefeitura Municipal estimulará a construção de equipamentos adequados com repasse de tecnologia. Os proprietários interessados, mediante cadastramento para as construções edificadas anteriormente à vigência desta lei. Artigo 10º. As águas servidas serão direcionadas através de encanamento próprio a reservatório destinado a abastecer as descargas dos vasos sanitários e somente após tal utilização será descarregada na rede pública de esgotos. Artigo 11º, nos projetos de agricultura urbana, será incentivada a implantação de sistema de captação e armazenamento da água das chuvas para irrigação. Parágrafo único. Para os fins previstos deste artigo, o Poder Executivo é autorizado a firmar convênios e parcerias com entidades privadas nacionais ou estrangeiras para o desenvolvimento do projeto e implantação do sistema. Artigo 12º. O Poder Executivo fica ainda autorizado a promover a conscientização da população no combate ao desperdício de água e às enchentes através de campanhas educativas nos meios de comunicação e a abordagem do tema nas escolas da rede pública municipal de ensino, incentivando novos hábitos e divulgando novos métodos de conservação e uso racional da água, bem como de captação e uso da água das chuvas. Artigo 13º. O não cumprimento das disposições contidas nesta lei implicará para as novas edificações no indeferimento da concessão do alvará de construção. Artigo 14º. O Poder Executivo é autorizado a expedir as instruções necessárias à fiel execução da presente lei. Artigo 15º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 16º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador Deolindo Scandoleira Filho. Também será encaminhada às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei de Resolução número 3/2014. Dispõe sobre a situação de emergência no município de Bariri, em decorrência da forte estiagem que afeta o abastecimento de água da população e da outras providências. Essa aqui... Isso já foi lido. Já foi lido. Já foi lido.
Um é de resolução e outro é um projeto que o senhor mandou, o mesmo teores. Ah, desculpa, tá certo. Seguindo em frente, requerimentos, requerimento 35/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido plenário requer que seja oficiada a excelentíssima prefeita para que, segundo informações junto Pela à ordem, senhor população... presidente. Pela ordem. Senhor presidente, o projeto de resolução é do Rotary Club, não foi lido. É o que está sendo, é o que eu dei para a segunda secretária ali. Então, mas ela estava lendo mais um da água. É o número 3. Mas aqui, ó, tá junto aqui para ser lido. Eu não sei, eu estou fazendo o que está seguindo aqui o que vem da secretaria. Então, mas a secretaria acho que colocou errado. Então fica a resolução do projeto 3/2014. Cria homenagem especial ao serviço rotário e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Bariri a homenagem especial aos serviços rotários, a ser outorgada preferencialmente todo dia 23 de fevereiro de cada ano, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos por rotarianos de nossa cidade. Artigo 2. A homenagem de que trata o artigo anterior será prestada mediante a outorga de diploma personalizado ao representante indicado pelo Rotary Clube de Bariri. Artigo 3. A escolha do representante a ser homenageado será efetuada pelo Rotary Clube de Bariri, o qual indicará a esta Câmara Municipal a relação contendo o nome selecionado com o respectivo currículo do homenageado. Artigo 4º. A entrega do diploma dar-se-á em sessão solene a realizar-se preferencialmente no dia 23 de fevereiro de cada ano. Artigo 5º. A aprovação da escolha dar-se-á por decreto legislativo a ser editado por esta Câmara Municipal. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Senhor presidente, o Rotary Internacional, criado em 23 de fevereiro de 1905, é uma associação sem fins lucrativos e é composta por líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir com base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir, o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional, a melhoria das comunidades locais pela conduta exemplar de cada indivíduo em sua vida pública e privada, a aproximação dos profissionais de todo o mundo visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Entre um dos grandes projetos de alcance mundial envolvendo o Rotary Club de diversos países do planeta, pode-se mencionar os esforços empreendidos para a erradicação da paralisia infantil no mundo desde a década de 80. Objetivo muito próximo de ser alcançado, já que apenas 3 países ainda apresentam alguns casos endêmicos, como Paquistão, Afeganistão e Nigéria.
Em Bariri, o Rotary Clube de Bariri, 16 de junho, cujo CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número 17, 130, 846, 1000 ao contrário, dígito 49, foi criado em 16 de junho de 2011 e posteriormente reconhecido como entidade de utilidade pública, através da lei municipal sancionada por esta Casa de Leis. Desde sua fundação, os associados do Rotary Clube de Bariri primam pelo bom desempenho de suas atividades sociais, com o intuito de contribuir para a melhoria de qualidade de vida das comunidades locais, entre os principais projetos, alguns a seguir. O Banco de Cadeiras de Rodas, graças à parceria de empresários e comerciantes locais, em que se emprestam materiais como andador, muletas, cadeira de rodas e de banho às pessoas que necessitam. Chá da Pai, com mais de 40 edições, também graças ao apoio da sociedade civil e demais voluntários, em que toda a última sexta-feira do mês é realizada uma homenagem às crianças da Pai, com lanches e bebidas em cardápios variados. A arrecadação de donativos para a Fundação Rotária, através da venda voluntária de sacolinhas tipo lixinho para carros, a fim de serem destinados ao projeto Polio Plus, com o objetivo do combate à paralisia infantil em regiões endêmicas no mundo. Promoção de eventos para que os recursos arrecadados sejam direcionados ao Fundo Anual de Programas, entidade responsável pelo destino dos recursos do Distrito de Rotary Internacional em prol de projetos em que assistam as comunidades locais. Desenvolvimento de intercâmbio cultural voltado para alunos de bom desempenho das redes pública e municipal. Projeto designado Sonho Internacional. Venda de livro de receitas do Rotary, com receitas elaboradas pela própria comunidade local, com renda destinada a entidades locais. Aquisição de geladeira para Pai de Bariri. Doação de panela de pressão para o Clube dos Escoteiros de Bariri. Contribuição dos associados junto ao projeto Limpando as Margens do Rio Tietê. Compra de kit pedagógico para aluno autista da Pai. Campanha da medula para o Hospital Amaral Carvalho. Realização de almoço à mineira. Edição anual e outros eventos como Baile dos Anos Dourados e Festa da Pizza, os quais promovem a sociabilidade e cujos recursos são destinados às entidades locais, entre outros projetos, e de solicitação de subsídio para aquisição de aparelhos hospitalares em prol da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, já aprovado. No final de 2013, foi aprovado por esta Câmara o projeto que institui o dia 23 de fevereiro como Dia Municipal do Rotariano, estabelecendo um marco no município de Bariri para que a população possa se lembrar das ações empreendidas pelos rotarianos locais e de todo o mundo. Este outro projeto visa reconhecimento do trabalho voluntário e se coloca como um canal pela qual a comunidade, por meio desta casa, reconhece e homenageia os serviços prestados pelo rotariano de nosso município e se apresenta como incentivo para outros integrarem essa corrente do bem que ajuda muitas pessoas e espalha a paz no mundo. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador do PROS, Deolindo Escandoleira Filho. Esse objeto será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Requerimentos. Requerimento número 35 de 2014. Senhor Presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer que seja oficiada a excelentíssima prefeita para que, segundo informações junto à população no bairro Maria Luísa, por vários os dias estão sem fornecimento de água em suas residências. Diante desse fato, solicita a seguinte informação. A. Há racionamento de água no município? B. Em caso de racionamento, quais os bairros afetados e medidas adotadas? C. Qual o volume atual de reserva de água de nossos mananciais e poços que abastecem a cidade? Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014. Vereadores,
Ricardo Prearo e o Wellington Polônio Boff. Em discussão e votação, requerimento 35/2014. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, poderia pedir a gentileza, poder só falar rapidinho, fazer um comentário a respeito desse requerimento, bem rapidinho. Então vai. É um assunto recorrente que todo mundo está discutindo esse assunto, que é a questão da água, não só nas questões aí da União, Estado, nós também aqui na nossa cidade também. E nós tivemos aí essa oportunidade, eu e o vereador Wellington Parraguinha, de fazer esse requerimento, direcionado inclusive ao Saemba, porque alguns moradores de alguns bairros, eu citei um deles, mas tem outros bairros aí que estão reclamando que estão com falta de água nas torneiras. E nós não temos essa informação se a cidade realmente tem ou não o racionamento de água. E fica difícil para a população essa informação que não vem até ela, e ela fica despreparada e acaba pegando de surpresa toda a nossa população. Então nós fizemos esse requerimento, foi aprovado agora, agradeço a todos os vereadores, para que o Saemba preste essa informação à nossa população. Eu acho que não teria nem necessidade da gente estar fazendo esse requerimento, eu acho que seria até assim, uma obrigação da autarquia, se tiver mesmo acontecendo esse racionamento, que eu acho que está acontecendo, foi inclusive um objeto de essa pergunta que eu fiz hoje à tarde para a prefeita, e ela disse que estão desligando uma bomba um dia sim, outro dia na outra bomba. Então, isso aí para mim é racionamento. Então deveria avisar a população, e não está acontecendo. E a gente sabe da importância que está sendo tomada esse assunto na cidade, agora recentemente, agora temos nessa noite, o vereador Deolino colocou 2 projetos, né, da questão da utilização da água tratada. Nós temos que tratar com prioridade, viu, Deolindo? Vereador, só que também nós temos que deveria constar nesse projeto, que eu acho que é importante, inclusive o desperdício que é feito, inclusive, pela própria autarquia, viu? Nós temos aí, recentemente, nós recebemos algumas denúncias, o vereador Ditinho, inclusive, é testemunha disso, Parraguinha também, que na própria ETA está ali um desperdício de água tratada enorme, milhões de litros ali desperdiçando. Nós temos também aí visto pela cidade diversas ruas aí com tubulação vazando água tratada. E, no entanto, a gente não vê nenhuma medida por conta de quem é responsável por esse setor da água. E a água está acabando, né? Então é por isso que nós fizemos esse requerimento. Queremos saber, inclusive, em que pé que está os nossos mananciais, os nossos poços, porque a população precisa ser orientada nesse sentido. E nós, vereadores, temos que também saber do que está se passando em nossa cidade. Porque o racionamento, para mim, está acontecendo. Essa moradora que eu citei no requerimento, nós citamos no requerimento, ela disse que ligou no Saemba, e a atendente lá disse, falou, olha, não é queima de bomba, é racionamento de água. E a população não está sabendo, pô. Então é uma falta, inclusive, de respeito com a população. Então eu espero que esse requerimento seja respondido, que a prefeita tome pé da situação e resolva essa questão, né? E a conscientização é importante, a gente está aqui debatendo essa questão, a conscientização. Falta de dinheiro também para algumas atitudes, né, para algumas atitudes do Saemba, não é, porque nós temos lá em caixa quase 2 milhões, está na hora de começar a trocar as tubulações? Vamos trocar, tem dinheiro em caixa. Se não foi feito no passado por outras questões, agora tem dinheiro, vamos fazer. Então está faltando algumas medidas que eu entendo necessária, a começar do ETA, não desperdiçar água tratada lá, que nós recebemos essa denúncia, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar sem água. Tá certo? Muito obrigado pela gentileza, senhor presidente, e fica aí um alerta e esse requerimento que vocês aprovaram. Muito obrigado. Vai lá, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, só para complementar a fala do vereador Ricardo, como citou o meu nome, e até eu ia comentar na palavra livre, eu recebi uma denúncia, até uma forma de denúncia realmente. Recebemos 2 denúncias, uma em relação ao esgoto que não estava sendo tratado, inclusive foi objeto da abertura do inquérito pela promotoria pública, e a outra denúncia, que é muito grave também, senhor presidente. Segundo informações de servidores do Saemba, a autarquia desperdiça 1 milhão, eu vou falar bem calmo, bem
1 milhão de litros de água por dia. A hora que me falaram esse número, eu assustei. Aí a pessoa falou, eu falei 1 milhão, ele falou, olha, 1 milhão ou mais. De que Vereador, forma? só para quem está nos ouvindo, qual seria a forma de desperdício? Justamente, eles têm alguns filtros na estação de tratamento de água, na ETA. Esses filtros têm que ser lavados 5 a 6 vezes por dia, devido a um produto químico que é utilizado, e esse produto faz a decantação, e depois de feita a decantação da água, tem que se fazer toda a lavagem desse filtro. E cada vez que se lava o filtro, gasta perto de 200 mil litros de água tratada. Sendo 5 a 6 vezes por dia, são mais de 1 milhão de litros de água tratada. Então o Saemba tem que pensar em algo rapidamente, porque nós estamos aqui hoje com uma lei que eu acho interessante votarmos, mas não adianta a gente votar uma lei para penalizar o lado mais frágil, né, que é o município, e deixar a autarquia aí numa situação de desperdício, visto que o racionamento ele praticamente já está existindo. Então é importante o Saemba tomar providências dentro da sua autarquia também. Muito obrigado. Pois não. Senhor presidente, demais vereadores e imprensa, público aqui presente. Com relação ao Saemba, depois das denúncias que foram veiculadas, inclusive pelos nossos vereadores, eu estive na estação de tratamento de água e na estação de tratamento de esgoto para verificar realmente a situação. Em contato com a responsável técnica da estação, hoje a estação de tratamento de água, pelas medições, foi calculado que passa pela estação 110 litros por segundo. Então, 6.600 por minuto. Existe uma necessidade de limpeza de 20 minutos por filtro. São 8 filtros. Então, quer dizer, são 160 minutos utilizados para a limpeza da água do nosso município. Isso é realizado 3 vezes por dia. Eu fiquei em dúvida com relação a isso. Se você colocar dividido por 8, vai dar mais ou menos 400 mil litros de água desperdiçado por dia. Se você for colocar que isso é um volume total, seria mais de 3 milhões. Então eu ficaria, no caso, com os 400 mil litros de água por dia. O que não é pouco, mediante a situação que nós estamos vivendo. O que acontece em relação à necessidade de se fazer essa filtragem, essa limpeza de filtro excessiva? É do nosso conhecimento que existia um produto, foi alterado, o cloreto férrico, e mudou-se para o policloreto de alumínio, chamado IPAC. Tudo bem, uma recomendação técnica, mas por que não está dando certo essa recomendação técnica? A estação de tratamento de água de Bariri está numa situação extremamente precária, necessitando de reforma há muito tempo. Essa estação, não sei quantos anos tem, mas eu acho que nunca foi feito uma reforma adequada. Acredito que só tenha caiado a estrutura lá, caiado as estruturas que estão lá em pé. Esse PAC é jogado na entrada da água, na estação de tratamento de água. O que acontece? Depois disso aí, ela vai para a floculação, onde seria agregado as plaquetas de impureza que sedimentariam. Qual que é o problema? O floculador, que onde teria, no caso, um turbilhonamento da água, está totalmente quebrado. Existe praticamente uma gaiola de madeira que era colocada lá, onde existiria essa homogeneização do produto na água. Como não tem isso aí, no meu modo de ver, uma coisa extremamente simples de se resolver, o que acontece? A água não sedimenta. Então, normalmente, o que era feito anteriormente, uma limpeza por dia, quando existia, porque é do meu conhecimento também, que fazia 6 anos que não existia limpeza. Tinha parado também o policloreto férrico, o cloreto férrico. Então, quando foi implantado esse produto aí, está ocorrendo isso, um excesso de limpeza. Conversando com alguns funcionários, existia também a possibilidade de você pegar e utilizar essa água para outras coisas. Poderia ser colocado para irrigação pública, você poderia colocar para limpeza de praças, de diversas coisas que não haveria necessidade de água tratada, está vendo. Então, o que foi comentado aqui, de fato,
Existe uma necessidade de conscientização da população. Mais que isso, existe uma necessidade de conscientização do órgão responsável pela água em Bariri, para que não ocorra desperdício dentro disso. Porque senão, com que moral nós vamos multar alguém se está ocorrendo desperdício nessa escala dentro da nossa autarquia? Então é isso que eu coloco para vocês. Não, vereador, e as denúncias ainda se tornam mais graves ainda quando se fala que um caixa do Saemba está com 2 milhões e esse problema está se ocorrendo por ter quebrou uma máquina, que nem o senhor disse agora aí, aprofundou inclusive para nós as informações. Então se torna algo mais grave ainda as denúncias. É uma questão até aí de gestão aí do Saemba e de responsabilidade ou irresponsabilidade de quem está comandando de jogar a água tratada para lavar um filtro quando o problema está atrás, nesse aparelho que o senhor citou agora, que não está funcionando. Então, eu acho que é mais grave e tem que ser tomado pé urgente dessa situação. O que acontece ali é que os parâmetros da água, pela legislação atual, dá uma certa margem para a turbidez. Então, o que acontece? O Saemba, há muitos anos, estava trabalhando com a margem folgada. Chegou até parar de adicionar produtos químicos na água, não agora, já faz tempo, porque a água estava de acordo com o que exigia a lei. Só que quem tem filtro, quem trabalha com filtro na cidade, inclusive tem um amigo meu que trabalha com uma firma que vende filtro, ele reclama que ele nunca viu dar tanto problema de entupimento nos aparelhos que ele vende, que ele não está conseguindo mais nem dar garantia. O que acontece é isso, fazia muito tempo que não se fazia esse trabalho no Saemba. Essa nova administração começou a colocar, mas em virtude da situação do Saemba, não está funcionando. A fala está com o doutor Ayrton. Pois não. Pois não. É que você já usou a palavra. Pois não, tenha bondade. Tá, senhor presidente. Só para deixar claro, quando fala os últimos 6 anos, dá essa impressão que agora está sendo feito o serviço correto e não se fazia no passado. Isso não é verdade. Nas administrações anteriores, inclusive quando o senhor foi prefeito também, todo o procedimento exigido naquele momento foi feito adequadamente, foram enviados coletores até o Adolfo Lutz, os institutos, a nossa água foi tida de boa qualidade. Então, o que aconteceu foi uma mudança no padrão exigido. Foi colocado agora esse novo produto, o PAC, nesta administração. Mas não quer dizer que anteriormente a água de Bariri não era tratada. Tanto é que nunca tivemos nenhum problema com a qualidade da água de Bariri no mandato anterior. Deixa eu explicar novamente. O que acontece seria com relação à turbidez ou à filtragem da água. Essa filtragem, segundo funcionários do Saemba, comentaram que não estava sendo feito em virtude de quê? O que eu volto a repetir, que estava dentro da legislação. Que estava dentro da legislação não quer dizer que a água não existe nenhum risco para a saúde. Simplesmente o problema é que existia uma turbidez maior, ou dentro da legislação, mas poderia ser muito menor se tivesse sido usado os métodos corretos. Então foi mudado o cloreto férrico, quando, segundo a técnica me informou, quando ela assumiu não estava sendo colocado produto nenhum para clarear essa água, e hoje está se colocando o PAC. O que eu estou falando foi o que eu colhi em loco, que eu tenho todos os dados marcados. É só, senhor presidente. Requerimento 36/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais internos ouvido plenário requerem a Vossa Excelência que seja considerada em caráter de urgência especial, incluída na pauta da ordem do dia da presente sessão, dada a relevância e interesse público para fins de deliberação, os seguintes projetos. Projetos de lei 55, 56 e 57 de 2014 do Executivo. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, assinado por todos os vereadores. Em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 37/2014.
Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário requer à excelentíssima senhora prefeita informações se existe uma lavra de pissarra do município para utilização na reforma e manutenção das estradas rurais. Se não, que medidas estão sendo adotadas para suprir as necessidades municipais? Justificativa. Existe grande demanda de pissarra para a reforma e manutenção das estradas rurais. Segundo produtores rurais e funcionários, a quantia disponível nunca é o suficiente para suprir a demanda. Como é através de estradas rurais que a maioria de nossa safra é escoada, é de fundamental importância que a Prefeitura as mantenha transitáveis todo o ano. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014. Vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Eu coloco em discussão e votação. O vereador favorável permanecer sentados, contrários que não levantar-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento 38/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário requer à excelentíssima senhora prefeita que determine ao setor competente uma vistoria no prédio onde hoje funciona o programa Segundo Tempo, dando atenção especial à cozinha e sanitários. Solicitamos que o relatório de vistoria seja encaminhado a esta Casa de Leis. Justificativa. Segundo consta, o prédio não obedece ao preconizado pelas normas sanitárias e de segurança, colocando em risco funcionários e jovens atendidos. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que não levantar. Aprovado por unanimidade. Moção 50/2014. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao setor de cultura e à Escola Municipal Josiane Bianco, que, através de seus diretores e colaboradores, promoveram o primeiro Miss e Meister Josiane Bianco, dando oportunidades de um futuro melhor aos alunos, levando para a periferia eventos que só eram, até no momento, concretizados em locais badalados pela sociedade, conscientizando a população que há qualidades e talentos em todos os pontos da sociedade, seja ela carente ou não. Essa moção faz jus ao excelente sucesso que o evento proporcionou aos alunos, pais, diretores, professores e público presente. Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constando da ata desta sessão ordinária moção de aplauso pelo brilhante trabalho desses profissionais da educação e cultura, prestados à comunidade mais carente de nosso município. Sala das Sessões, Bariri, 20 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que não levantar-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação 118/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino e aos setores competentes, obras e infraestrutura, para que venham a refazer ou recuperar as calçadas nas marginais do Córrego Godinho, no Jardim Nova Bariri e Vila Americana, como também as pontes de estruturas metálicas e suas fundações. Justificativa. Moradores e pedestres que fazem suas caminhadas físicas no local já flagraram vários acidentes com idosos, crianças, cadeirantes e mamães que passeiam com seus carrinhos de bebês nesses locais. O calçamento foram levantados com as raízes das árvores, que acabaram formando armadilhas para os idosos e crianças que, por suas idades, têm um andar vacilante. Essas pontes e travessas em estruturas metálicas estão soltando seu piso, principalmente
a que cruza o supermercado Aquilante na Vila Americana, como também suas cabeceiras correm o risco de desabar frente ao período de chuvas de final de ano. Diante do exposto, estima e considerações. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 119/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido em plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Antunes Marino, junto ao diretor de saúde, vem adquirir um veículo Kombi para atender às demandas dos PSFs do nosso município. Justificativa. O veículo usado para atender às demandas dos PSFs do nosso município, como curativos e visitas dos profissionais da saúde nas residências, encontra-se em estado deplorável, sem condições de uso. As portas não fecham, colocando em riscos as vidas dos técnicos de enfermagens, médicos e motoristas. O município goza de uma emenda parlamentar estadual, direcionada à saúde, de autoria da deputada Rita Passos, PSB, no valor de R$50 mil, conquistada por esse nobre vereador em parceria com Priscila Fortunato, que poderia ser usado para a compra desse veículo. Emenda essa que já foi aprovada nessa Casa de Leis. Diante do exposto, estima e consideração. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 120/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino e ao superintendente da autarquia Saemba que venha a contratar pessoas qualificadas para fazer inspeção e apurar possíveis fraudes e ligações clandestinas em residências, principalmente as que possuem piscinas, como também em lava-jatos, postos de combustíveis e edículas que são alugadas para lazer. Justificativa. Com a falta de água assombrando os brasileiros, vem causando preocupação à população baririense, os meios de comunicações como rádios, TVs e internet divulgam a todo momento os baixos níveis de água nos mananciais. Alguns munícipes me procuraram, sem querer se identificar, dizendo que seus locais de trabalho, observando o valor da conta de água enviada todo mês pela autarquia Saemba, é de um valor abaixo da realidade do consumo de água usado em residências que possuem piscinas ou que lavam seus quintais e calçadas todos os dias, e que alguns postos de combustíveis, lava-jato, que usam diariamente um consumo expressivo de água potável, deveriam passar pelo mesmo processo de inspeção para averiguar possíveis entradas de água clandestina. Diante do exposto, estima e considerações. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 121/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido plenário indicam à excelentíssima senhora prefeita que seja solucionado o problema de falta d'água no Jardim Yang. Justificativa. Os moradores do Jardim Yang estão cansados de passar por esse problema que é a falta d'água. Vários pedidos foram feitos e nenhuma providência foi tomada. Moradores chegam do serviço para tomar banho, lavar louça e nada de água nas torneiras. Uma situação desagradável, que vem incomodando os moradores desse bairro, que merece a nossa atenção e respeito. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014. Vereadores Luiz Fernando Foloni e Celisa Luiza Fanton Bolim. Indicação 122/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido plenário indicam à excelentíssima senhora prefeita, se esse for o entendimento, a ampliação do projeto Guri em nosso município. Justificativa. Projeto Guri é uma política pública de cultura do governo do Estado de São Paulo, favorecendo atividades socioeducativas através da música,
Durante 8 anos, o projeto Guri vem sendo realizado em nosso município e atende aproximadamente 70 jovens e adolescentes em local adaptado, necessitando, portanto, de mais salas, banheiros e acessibilidade, buscando os principais focos de atuação: manutenção de alunos vulneráveis nos polos e a melhoria do convívio social e familiar, através da música, o desenvolvimento integral ao aluno. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Ofícios do Executivo. Balancete do SAEMB da Prefeitura, referente ao mês de setembro. Está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Correspondências diversas. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Rubens Rizek, secretário do Estado do Meio Ambiente, convidando para o lançamento do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. Avenida Professor Frederico Hermann, 345, Alto dos Pinheiros, São Paulo. Igreja de Missões Projeto Resgate. É com imenso prazer que vos convidamos para este momento de grande alegria. Mais um ano se completa de início das atividades da nossa igreja e, para tanto, queremos comemorar. Para celebrarmos o 2º ano do projeto Resgate, realizaremos o Aviva e contaremos com a presença de alguns pastores e cantores que fazem parte do quadro de Gedeões Missionários da Última Hora. Serão 3 dias de festas. Dia 1º de novembro, pastor Luiz Salustiano e cantores. Dia 2 de novembro, pastor Samuel Procópio e cantores. Dia 3 de novembro, Levita Esther e mais cantores. As nossas atividades terão início às 19h30 e estaremos prontos a recebê-los em nosso templo sede, um prédio de aquisição própria. Desde já, vos agradecemos, contando com a vossa presença, e aproveitamos o ensejo para vos prestar estima da mais alta consideração. Bariri, 20 de outubro de 2014, pastor Edi Carlos Santos. A sessão será suspensa por alguns minutos para que as comissões dêem seus pareceres aos projetos a ser votados hoje. Retornando ao nosso trabalho, vamos aos pareceres. Parecer 114/2014. Objeto: projeto de lei número 55/2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 55/2014 dispõe sobre a concessão de cesta de Natal aos servidores municipais. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, aprovada por todos os vereadores. Parecer 115/2014. Objeto: projeto de lei número 56 de 2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 56 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 44.111,50. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aprovado por todos os vereadores. 116/2014.
Objeto: projeto de lei número 57/2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. Projeto de lei número 57/2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$12.000. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, aprovada por todos os vereadores. 118/2014. Objeto: projeto de lei número 52 de 2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 52 de 2014 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para firmar convênio com o Ministério da Educação, bem como abertura de crédito adicional especial para aquisição de ônibus rural escolar, conjunto de carteiras aluno, conjunto professor e mesa, pessoa em cadeiras de roda. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aprovado por todos os vereadores. 119/2014. Objeto: projeto de lei número 53/2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. Projeto de lei número 53/2014 dispõe sobre regulamentação das condições de trabalho dos bombeiros públicos municipais. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, aprovada por todos os vereadores. E parecer 117/2014. Objeto: projeto de lei número 51 de 2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 51 de 2014 altera a lei municipal número 3.251 de 2002. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aprovado por todos os vereadores. Palavra livre, Fernando Foloni. Quem está inscrito? Nós temos o vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Com a palavra, vereador Ayrton Luiz. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa aqui presente, público. Eu gostaria de comentar, senhor presidente, a respeito de algumas indicações que foram feitas na sessão passada. É do nosso conhecimento que existem alguns problemas na rua Mário Simonetti, que é problema recorrente. Principalmente na interseção da Dorival Braz Arroteia, existe uma boca de lobo lá, que está entupida há muito tempo. Esse local é grave o problema lá, porque não existe caída da água. Essa boca de lobo seria para resolver o problema. Mas o que acontece? Tanto essa como mais duas estão entupidas e ocasionam o quê? Cada vez que chove, forma uma lagoa naquele local. Nós já temos solicitado ao setor competente, através da vigilância sanitária, fiz uma indicação na sessão passada. Na última chuva que teve, eu tive a oportunidade de dar uma olhada lá. Me preocupa realmente aquele local, principalmente com relação agora, começando a esquentar em relação à dengue. Mas não é só isso. Nós fizemos um pedido também com relação a uma cobertura de um ponto de ônibus na 15 de novembro, perto do Bar do Chico, em frente ao Posto Jimenez. Consta que há alguns meses aquele foi objeto de um acidente de trânsito e até hoje não foi consertado. Eu tenho conhecimento que a empresa de ônibus que se utiliza daquele ponto fez um requerimento ao setor de trânsito
informando que ele deveria ser recuado, que existia o risco de acidente, o que aconteceu. Não obstante a falta de prevenção, nós estamos lá meses com essas pessoas hoje no sol, amanhã pode estar na chuva, sem que o município tome uma providência. Eu acho que são medidas relativamente simples, na Mário Simonetti não, que teria que pegar e fazer, retirar aqueles canos e fazer. Mas existe a necessidade de ser feito. Eu não sei porque até hoje está se postergando. Não sei se está se esperando a estação da chuva, eu não sei o que está acontecendo. A gente percebe que existe uma lentidão do poder público em resolver problemas pequenos, que é do dia a dia da nossa população. Pequeno, mas que incomoda uma parcela significativa da nossa população. Fiz um pedido também que eu acho que não tem coerência e não tem cabimento numa tomada de preço, na última tomada de preço da Prefeitura para a frota municipal, ser licitado 127 mil litros de gasolina e apenas 19 mil de álcool. Nós não temos aqui no município, nós não somos produtores de petróleo. O que nós produzimos aqui é cana. Então, esse combustível deveria ser ter preferência em relação ao outro aqui, até por uma questão de coerência. Então, não cabe, não tem cabimento você licitar 127 mil litros de combustível de gasolina e só 19 de álcool. Não sei o porquê disso. Hoje, o preço do álcool, em que pese ele poluir menos, está num valor muito mais baixo do que a gasolina. Então, compensa. Eu não sei por que está acontecendo isso. Fiz um requerimento também, atendendo denúncias, sobre a situação do projeto Segundo Tempo. Era um quebra-galho, era alguma coisa que ia para ser o contraturno, depois que foi municipalizado, se eu não me engano, a Escola Euclides, e acabou ficando daquela situação. A gente percebe lá que não existe, as condições são precárias, tanto no banheiro como na cozinha. Existe acúmulo de botijões de gás dentro da cozinha, não existe ventilação. Os imóveis estão em estado precário. Então, em que pese o desempenho dos merandeiros que estão fazendo milagre, aquilo não pode continuar desse jeito. Solicitei, então, que se faça uma vistoria, o setor competente, que se mande esse relatório para que nós realmente possamos confirmar o que é a minha suspeita. Em relação à pissarra também, que eu fiz um requerimento, eu não sei se é verdade ou não, parece que o município retirava a pissarra na curva da CESP ali, numa lavra que existia ali. Parece que perdeu, por um problema de documentação, perdeu isso. Não sei se de fato a prefeitura era a possuidora da área ou se existia simplesmente um contrato ou algum acerto verbal em que ela pudesse retirar realmente a pissarra dali. O que ocorre? Conversando com o pessoal, com os agricultores, eles têm necessidade para transportar as suas mercadorias das estradas rurais, e essas estradas se tornam intransitáveis na época da chuva. Precisa ser feito um trabalho contínuo de manutenção dessas estradas. E o que ocorre muitas vezes? A pessoa tem necessidade, naquele trecho de estrada, de 10 caminhões vai um, para quebrar o galho, no trecho mais crítico. E o resto não é feito. Aí a pessoa tem necessidade num local que precisa de 20 caminhões, chegam 2. Mas por que está ocorrendo isso? Não existe de onde se tirar a pissarra. Então, eu gostaria realmente que a prefeitura tivesse um projeto a médio e a longo prazo para que fosse resolvido esse problema, para que as estradas rurais fossem prioritárias nesse trabalho. Hoje nós recebemos máquinas, uma motoniveladora chique, 2 caminhões de grande capacidade, mas e o que adianta se nós não temos pedra para colocar no lugar que precisa? Então eu acho que precisa realmente a prefeitura se atentar para esse fato. Não sei se comprar uma área, não sei se licenciar, mas do jeito que está não dá para continuar. Outra coisa que eu estava comentando, aproveitei o gancho dos demais vereadores, nós estivemos fazendo uma visita nas instalações da ETA e na instalação da ETE. O que nós constatamos é que as condições, tanto de uma como da outra, estão precárias. Precisa de uma reforma, precisa de vários consertos, de várias situações lá, e muitas vezes não são umas coisas tão graves assim. Por exemplo, eu fui no manancial,
existe uma falta de cobertura na casa das bombas lá, que ocorreu no último vendaval que houve. Eu não sei se faz um ano, não sei quanto tempo faz. Não tiveram a capacidade de colocar uma telha cobrindo um caletão. Então, a gente observa onde as pessoas de plantão estão ficando, armários degradados, em péssimo estado de conservação. São coisas, gente, que não custa nada. Isso daí simplesmente é capricho. Mais ainda quando a gente percebe o que nós temos hoje no município. Nos foi passado o balancete e agora tive o capricho de pegar. No caixa do Saemba nós temos 2.300.000. 2.324.809,23 centavos, para ser mais exato. Então daria muito bem para fazer essas pequenas consertos, essas pequenas coisas que poderiam ser utilizadas e daria maior eficiência ao serviço. Na sessão passada também, mais uma vez volto a repetir esse tema, veio um parecer do Tribunal de Contas do Estado, emitindo, no caso, um parecer favorável para a versão de contas da Prefeitura do ano de 2012. Senhor presidente, eu sou novo, ainda não entendi isso. O que acontece? O Tribunal de Contas manda um parecer para ser aprovado nessa casa, baseado em quê? Execução orçamentária, déficit de 3%. Aplicação de ensino, 28%. Magistério, o gasto no magistério, 72%. Fundeb, 100%. Despesa com saúde, 29%. Gasto com pessoal, 42%. Subsídios a agentes públicos em ordem. Baseado nisso, é emitido um parecer favorável. Baseado num parecer semelhante, que foi de 2011, nós aprovamos as contas, não com meu voto, mas foi aprovado as contas de 2011. O que acontece? Haviam 6 apartados. Um deles era das lousas digitais, a compra e manutenção das lousas digitais, que foi, depois que nós aprovamos, foi rejeitado pelo Tribunal de Contas. E eu me pergunto qual a nossa função aqui. Esse parecer está mais light, não existem tantos apartados, apenas 2. Então existe, em que pese que o Tribunal de Contas continua acusando uma mortalidade infantil de 20%, colocou 25%, mas na realidade não é, 25 para cada 1.000 nascidos vivos, né? Sendo que no Estado é 11. E na infância 32, sendo que no Estado é 13. Mas eles apontaram um caso interessante aqui. A merenda escolar do ano de 2011 para 2012 teve um aumento de 59,4%. E houve um aumento nos gastos com publicidade num ano eleitoral, sendo que isso é proibido por lei. Pergunto a vocês. Então, quer dizer, nós temos aqui um gasto com merenda escolar de 2011 de R$ 1.909.396.000, que passou para R$ 2.681.014, num aumento de quase 60%. Eu acho que está errado essa forma de apuração. Eu acredito que para se tornar fidedigna a nossa aprovação de contas aqui, nós deveríamos esperar o julgamento dos apartados e não simplesmente esse parecer que nos é enviado. Estou conversando com a Vera, talvez na próxima sessão eu apresente um pedido de mudança no regimento interno para que a gente possa fazer isso. Então eu acho, pode ser que esse aumento de 59,4% da merenda escolar seja consequência de uma mudança de cardápio, sendo porque a inflação, no período, eu acho que chegou a 6% ou 7%. Então, pode ser. Pode ser que aumentou o número de escolas? Pode. Mas isso a gente precisaria saber antes de votar, não depois de votado. Senão, de que vale um parecer uma votação aqui? Se você votar contra e existe uma explicação, você está sendo injusto. E se você vota a favor, isso aqui depois existe uma condenação do Tribunal de Contas, nós estamos sendo levianos. Então isso não pode continuar, senhor presidente. Nós tínhamos que analisar uma forma de que isso seja alterado no regimento interno, acredito eu. Bom, eu acho que o que eu tinha que comentar hoje é só. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Próximo vereador. Sou eu, senhor presidente. O senhor me autoriza a fazer... Com a palavra, o vereador Fernando Foloni, autorizado a fazer sentado. Senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, imprensa, representada pela Rosana
e o Robertinho do Jornal Candeia, meu amigo Fernando César da Bariri Rádio Clube, Wagner Ribeiro, assessor de imprensa da nossa querida Boracéia, público presente, boa noite do Fernando Foloni. Eu quero aproveitar, pegar o gancho dos vereadores para comentar a respeito do problema da água aqui em Bariri. Eu, juntamente com a vereadora Celisa, nós fizemos uma indicação a respeito de problema de falta de água que está acontecendo no Jardim Yang. O vereador Ricardo comentou a respeito do Maria Luísa e nós recebemos uma indicação com esse problema de falta de água lá no Jardim Yang. Eu até na metade do ano conversei com os responsáveis do Saemba, não tinha enviado nenhuma indicação para essa Casa de Leis, e conversando com o pessoal do Saemba, no mês de setembro seria solucionado o problema da falta de água no Jardim Yang. E para minha surpresa, um grande amigo nosso, empresário, patrocinador do meu programa no rádio, ele entrou em contato e está tendo problema da falta de água no Jardim Yang. Pessoas chegam no trabalho, você imagina num calorzão desse, você chega em casa, quer tomar um banhão, abre o chuveiro, não vem água. A dona de casa quer lavar a louça, não tem água. Então são coisas que a administração tem que olhar com mais carinho, porque não pode acontecer. Segundo os amigos, o desperdício que está tendo de água na nossa cidade, na escassez que está tendo hoje, realmente isso não pode acontecer. Então nós enviamos essa indicação hoje para o pessoal, meus amigos do Saemba, olhar com carinho pelo Jardim Yang, que o pessoal está passando apertado lá e realmente o problema continua com a falta de água. Entrevista da semana do Jornal Candeia, sempre muito bem trabalhado o Jornal Candeia pelo Robertinho, pela Rosana. Nós tivemos a entrevista com o diretor da saúde, o nosso amigo Moser Marciano. O diretor afirma que saúde precisa passar por processo de informatização. Parabéns para o diretor de saúde. Alguns meses atrás, cheguei até juntamente com a vereadora Celisa, nós montamos, mas não enviamos aqui como indicação, como um futuro projeto para a prefeita olhar com carinho. Nós não enviamos aqui para a Câmara, mas nós tivemos uma conversa com a prefeita no seu gabinete. E na cidade de Itapuí eu tenho um grande amigo que é o Júnior Fonseca, ele é proprietário da Sistecom Web Saúde, é a tecnologia a serviço da saúde. Ele marcou uma reunião conosco, veio para Bariri, conversei pessoalmente com ele. O que seria isso aí? Ele viria para Bariri, montaria um programa. Vamos supor que o vereador Deolindo precisa de um medicamento em qualquer posto da saúde. Você vai acessar ali, vai estar o seu nome completo, o seu endereço, o medicamento que você precisa. E vamos supor que você, de repente, não encontrou o remédio nesse posto, vai num outro posto, acessou ali, vai estar o seu nome. Então seria uma forma de organizar melhor a nossa saúde. Todos os munícipes iam estar com o nome cadastrado, tudo certinho. É um sistema que não ficaria muito caro para o município. E outra, nós temos aqui pertinho de Itapuí, um cara fantástico, faz um trabalho em várias cidades do estado de São Paulo, até outros estados do Brasil. Então, se tivesse essa informatização, eu acho que facilitaria muito mais para a população e para a administração. É um baita de um projeto. Encaminhamos isso para a prefeita, só que ela estava esperando, o governo federal vai ver isso aí com carinho, futuramente a gente vê, e realmente não passou batido. E quando eu vi essa matéria do Jornal Candeia, destacando aqui o diretor de saúde, o Moser, falando da informatização, tudo, parabéns para ele realmente, que ele siga em frente e que dê esse toque para a prefeita. Cito mais uma vez a Sistecom Web Saúde, aqui de Itapuí, não dá nem 30 quilômetros pertinho, que fazendo essa informatização para a saúde realmente facilitaria muito para a população. Você chegando lá, já bate no sistema, está o seu nome, o medicamento que você precisa. Seria uma modernidade, com certeza, facilidade para o munícipe estar realmente retirando o seu medicamento. E o que precisar, tem todos os dados dele, com toda certeza, nesse programa que, repito, não ficaria caro para o município e facilitaria muito mais a vida do cidadão barirense. Do demais, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos e sejam sempre muito bem-vindos à Câmara Municipal de Bariri. Próximo vereador. Vereador Benedito Antônio Franchini. Com a palavra, o Benedito Antônio Franchini.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores. O Ayrton iniciou a fala e eu vou complementar. Em relação ao parecer do Tribunal de Contas, nós recebemos já 3 pareceres do Tribunal de Contas, referente à administração do então prefeito Dito Mazzotti e o então vice-prefeito Rubens, que por um determinado tempo também foi prefeito de Bariri. E todos esses pareceres foram pareceres favoráveis, senhor presidente. Então, é algo importante, né, para o nosso grupo político, eu diria. Porque todas as cidades do Brasil, todas, sem exceção, elas têm os chamados apartados, né? Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Em Bariri tem apartado, em Jaú tem apartado, em Itapuí tem apartado, em Itaju tem apartado, em todas as cidades tem. Isso aí é... Em São Paulo tem apartado, em Brasília tem apartado. Não significa que o apartado é algo que esteja irregular. O apartado é algo que está tendo uma atenção especial dos técnicos, dos auditores do Tribunal de Contas. Mas os pecados capitais que são verificados pelo Tribunal de Contas, que são a questão da execução orçamentária, a aplicação da saúde, da educação, o gasto com o pessoal, isso aqui em Bariri foi feito dentro do parâmetro exigido pelo Tribunal de Contas. O gasto com o Fundeb também, que eu esqueci, né, que é importante, foi gasto dentro daquilo que é obrigação dos municípios gastarem. Então nós iremos votar o parecer, né? E até vou fazer um comentário aqui. Outro dia aconteceu, eu vi uma coisa inacreditável, com um parecer favorável do Tribunal de Contas, uma prefeitura da região, uma Câmara da região, votou contra o parecer do tribunal, né? Foi na cidade de Itaju aqui, uma coisa absurda, os vereadores, pelo que eu entendo, uma coisa absurda, parecer favorável do tribunal, os vereadores votaram contra, algo que chamou bastante atenção, né? E não levar em conta um órgão que é absolutamente técnico, não é político, e eles votaram contra. Agora, isso aí cabe a eles também, eu não sei o problema interno deles, a questão política deles. Agora, quanto à saúde, falando da saúde de Bariri, informatizar a saúde é importante, mas não é o problema de Bariri, a questão da informatização que está pegando, né? A questão de Bariri vai muito além disso, muito mais complexa que isso. Vocês veem hoje a situação que está a Prefeitura de Bariri em relação à saúde. Não se consegue mais medicamento, a quantidade de ações judiciais em relação ao medicamento aumentou muito. A compra está muito restrita a determinados medicamentos. Antigamente tinha um rol maior oferecido à população, hoje a quantidade foi muito diminuída. A questão de exames médicos, hoje você vai no médico, já é difícil você marcar o médico, se você tiver um filho doente, ou um pai, um irmão, estiver doente, você mesmo, você vai marcar o médico, você vai marcar para daqui 2, 3, 4, 6 meses, e depois o médico solicita um exame, como isso é algo absolutamente normal, você vai ter que esperar mais 6 a 8 meses, você vai demorar 1 ano para você marcar o médico, para você fazer o exame, para você procurar o medicamento e não encontrar o medicamento, e às vezes tem que tirar da boca do seu filho para comprar o medicamento. Então, isso é algo que tem que ser revisto. Eu acho que a saúde, não só em Bariri, em todo lugar, é prioridade, né? Tem que se deixar de gastar em algumas questões, às vezes deixar de pintar uma praça, de pintar uma guia, como é feito, estamos vendo pintar muita praça, muita guia, e investir na saúde. A saúde é prioridade. Uma pessoa que não tem, que procura o órgão público, o setor público, que paga seus impostos e não consegue o benefício, é algo muito degradante, né?
E eu vou fazer até aqui um comentário. Olha só o que aconteceu esses dias, né? Não sei se foi dia 12 ou dia 13. Teve uma pessoa, um caminhoneiro do Paraná, que veio aqui para Bariri, na região, né? Ele acidentou, ele ficou internado aqui em Bariri, na Santa Casa, por um determinado tempo. Isso, informação que me chegou, né? A Prefeitura de Bariri disponibilizou a UTI móvel do município, tirou ela da cidade, que não é permitida, tem que estar à disposição dos munícipes, né? Para um caso realmente essencial aos munícipes, e levou essa pessoa até a cidade de Cambé, no Paraná. Ficou mais de um dia fora do nosso município, UTI móvel, levando uma pessoa de outro município para outro estado. Eu acho que algo precisa ser pensado, uma questão dessa, algo que preocupa. E se nesse interim tivesse acontecido um acidente aqui na cidade, ou alguém da minha família, ou da sua, ou de alguém que está no plenário, ou de alguém aí da população que necessitasse dessa ambulância UTI, e ela estaria fora do seu domicílio, levando uma pessoa que não reside no município, absolutamente. Não vão achar que eu sou aqui né? Eu não estou pintando nada, não, mas a prioridade, esse veículo aqui, tem que estar à disposição dos munícipes. Afinal, foi para isso que foi adquirido, que foi gasto dinheiro com essa UTI móvel, que tanta gente fala dela, né? Que ela muitas vezes tem até melhores condições que muitas UTIs da região. E agora esse veículo acaba indo para outra cidade, em outro estado, e com um médico ainda, segundo informações, com um médico de Bariri acompanhando, hein? Um médico de Bariri acompanhando. Olha que coisa interessante. Então, minha gente, a questão da saúde é mais complexa, tem que se rever alguns conceitos. Mudou-se, me parece que agora já saiu o ex-diretor, né, definitivamente, o Lima, que eu respeito como pessoa, como cidadão. Sei que a pasta é um tanto que difícil, né? Agora assumiu o Mozart Marciano, né? Espero que ele faça um trabalho, reveja essas questões, né? Essas questões têm que ser revistas em relação à questão de saúde, exame, medicamento, enfim, tudo que diz respeito à saúde. Informatizar é importante, não sou contra informatizar, não. Agora, a questão da merenda, para complementar só também, o último ano da administração foi inaugurada a creche Carmen Sola lá em cima também, Carmen Sola Quilante, e houve a mudança no cardápio também, houve uma melhoria no cardápio, né? Além disso, houve uma melhoria. Então, isso aqui está sendo apurado ainda, é cedo para a gente falar alguma coisa a respeito disso. O tribunal outro dia detectou um apartado em relação a professores, né? Existia uma questão de professor da administração do Rubinho e do Dito Malotti. Era um apartado. No primeiro momento, rejeitou toda a explicação dada pelo município. Aí, foi pedido revisão, a administração, ou então o Dito Malotti, enviou nova documentação para o Tribunal de Contas, ele se satisfez com aquilo enviado, e simplesmente aquele apartado deixou de existir. Então, apartado, uma apuração apartado à parte, que vai ter nessa administração também. Está tendo já apartado. Não quer dizer que o apartado significa que está irregular. Significa que o órgão fiscalizador está avaliando de uma forma diferente o apartado. Pois não, vereador? Dá um apartado. Senhor presidente, vereador, só pegando um gancho nessa questão da merenda, lá são 200 crianças, né? Uma grande conquista para a cidade, nos altos da cidade. Eu tenho lá diversas mães que trabalham, inclusive na empresa da minha família, que utilizam daquela creche. Só que eu queria só falar com relação à qualidade da merenda, que infelizmente vem deixando a desejar de lá para cá, de um ano e meio para cá. Recebi uma ligação de um pai de uma criança, que ele me disse que é limitado a alimentação para os alunos. O filho dele queria comer 2 almôndegas, falaram que não podia, é uma só. Até onde são as verdades eu não sei, ligaram na minha residência falando.
Eu espero que não seja verdade, mas se for verdade, é um absurdo. Se tiver que gastar 2,5 milhões com comida, gaste. 3 milhões, gaste. Eu me recordo da época da Efigênia, eu fui estudante lá, né, na escola pública, e lá a gente comia à vontade, sobrava um pouco, ainda tinha gente que até levava embora para casa. Agora, é um absurdo você chegar numa criança e falar, ó, é uma almôndega só. Não tem cabimento, não é verdade? Então, e com relação ao apartado, nós temos que aguardar as conclusões, realmente. É isso aí. Muito obrigado. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Tem alguém mais? Vereador Wellington Polônio Boff. Uma vez, vereador, que se ocupe só seus 4 minutos, 3 minutos, porque a gente tem que seguir a regra da casa. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos às vésperas das eleições para a escolha do nosso presidente e tenho acompanhado todos os debates, todos os programas de governo, e confesso que não vejo muita saída por ambos os lados. Apenas existe uma vontade, né, de troca, uma vontade de renovação, também por vários escândalos que saíram à tona na mídia, que nós todos sabemos. Mas o que me entristece, aqui falando bem, sem puxar sardinha para nenhum partido, é criticar um programa e depois criar outro que também vai ser um programa, ao meu ver, eleitoreiro. Tem um candidato à presidência que tem um programa chamado Mutirão de Oportunidades, onde ele diz que são 20 milhões de jovens entre 19 e 29 anos que abandonaram os estudos para trabalhar. E esse programa, esse mutirão, prevê que se esse jovem voltar para a escola, em contrapartida, o governo vai dar um salário mínimo para ele. Muito bem, ele largou por causa do trabalho, mas será que é essa saída que nós temos que buscar? Será que não está errado nos primórdios da educação, na base do governo, de se investir na educação em tempo de ensino fundamental, da creche, de não dar uma almôndega para a criança? Agora quer trazer com 19, 29 anos e pagar um salário mínimo, que também não dá para fazer nada com o salário mínimo hoje. A Constituição prevê que nós temos que ter saúde, temos que ter lazer, alimentação, moradia, com R$ 714 por mês. Nem a compra do mercado você não faz com esse valor. Então eu espero que esse sentimento de mudança que tomou as ruas do nosso Brasil, esse sentimento de mudança que você sente nas redes sociais, que você sente conversando com pessoas, ele realmente venha trazer para esses candidatos que for eleito o candidato a presidente, venha trazer uma real necessidade de mudança. Porque a nossa política hoje está desacreditada. A nossa política hoje, se você fizer 10 coisas boas, se você não fizer uma, não estou falando que fez errado, mas se você deixar de fazer algo, você é ruim, você é ladrão. A sensação de impunidade hoje é muito grande. Impostos e taxas. Hoje, se você precisar de um médico, esperar a central de vagas, meu amigo, você tem que ter um santo muito forte, porque pode demorar de 3, 4 dias aí, tem 24 horas para cumprir, mas não necessariamente não cumpre. Tive um caso recentemente essa semana,
pessoal liga para a gente, mas infelizmente nós não temos alçada para fazer nada. Mas nós entendemos esse problema. Então, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma do Código Penal. Porque senão, como eu vi esses dias, pode fechar o Brasil e devolver para os índios. E pedir desculpa ainda. Porque, olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Esse é um desabafo que eu gosto de estar aqui como vereador hoje para poder falar. Temos poucas pessoas acompanhando, temos poucas na internet, não sei quantas, mas pelo menos a minha fala é livre. E eu olho para cada um aqui e falo para vocês, se não houver um investimento em educação a longo prazo no nosso país, não vir com chacota de pré-sal, que não se sabe nem se tem petróleo lá, eu li umas reportagens esses tempos atrás, nem se sabe se vai dar certo esse pré-sal, né, que estão contando com o investimento em educação com o pré-sal. Então, se não tiver um investimento na educação sério, políticos honestos, sem corrupção nesse país, eu tenho dó dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Conclua, vereador. Eu tenho 1 minuto, 2 minutos, presidente? Não, mais nenhum, já acabou, já passou. 2 minutos, presidente. Já passou os 2 minutos, vereador. Então, tá bom. Então, eu só gostaria de... Eu vou só ler, não vou explanar. Questão da dengue, gostaria de saber se está sendo realizados bloqueios. A prefeita que leia as indicações, porque hoje citei uma indicação que fiz na Câmara, na sessão passada, ela nem sabia do que se trata, então a gente perde tempo aqui em fazer indicação também. A cesta natalina que ela vai dar no final do ano, dei a ideia para ela de depositar esse valor no cartão do funcionário, porque aí o funcionário compra o que ele quiser. E o estádio Arrudão não tem reforma também. A gente está aí batalhando para tentar uma iluminação para o Arrudão, mas para quê? Não tem nem estádio lá. E sobre a merenda, eu sou a favor da não terceirização. Tem que ficar para o município, a economia é de 30% e você sabe o que você está dando para os seus alunos. Tanto é que a própria empresa que está tocando hoje a alimentação, que não tem interesse em continuar. Então, se está caro, vai ficar mais caro se for continuar ainda. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Vereador, por favor, só falar uma palavrinha. Mas já passou. Você já coisa, usou? só uma frase só. Que domingo eu vou fazer um churrasco de carne, não de ovo, viu, senhor presidente? Perfeito. Eu prefiro comer carne ainda do que comer ovo. Nos convida, por favor. Ordem do dia. Em caráter de urgência especial, projeto de lei 55/2014, que dispõe sobre a concessão de cesta básica de Natal aos servidores municipais e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 56/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 57/2014, também dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei 51/2014, que altera a lei municipal número 3.251, de 19 de fevereiro de 2002, e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 52/2014 dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para firmar convênio com o Ministério da Educação, bem como abertura de crédito adicional especial para aquisição de ônibus rural escolar, conjunto de carteiras, aluno, conjunto de professor e mesa, pessoa em cadeiras de rodas. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 53/2014 dispõe sobre a regulamentação das condições de trabalho dos bombeiros públicos municipais e da outras providências. Coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Quero agradecer a presença de todos e nada mais havendo a se tratar, dou por encerrado mais essa sessão.